Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar explicando para vocês todos os detalhes, todas as nuances que tem nos mercenários, tá? Muita gente não sabe para que serve cada mercenário, fica atacando de maneira aleatória e às vezes acaba não crescendo de maneira consistente como deve ser feito, tá? Então presta bastante atenção nesse vídeo que tá cheio de detalhe importante para você, principalmente se você é um jogador novato, tá bom? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá, se inscreve e também não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então bora pro vídeo. Só para deixar bem claro para vocês, eu vou começar da seguinte forma: eu vou fazer um comparativo, no caso em ordem alfabética, tá? Eu separei bem detalhadinho para vocês aqui. Então eu vou falar de mercenário para mercenário, explicar qual que é a diferença, se tem alguma diferença de níveis de mercenário, tá? Então presta bastante atenção. Então vamos lá, começando aqui pelo ceifador. O ceifador é esse mercenário que está aparecendo na sua tela agora. Para que ele serve? Ele serve basicamente para você ganhar distintivos. Mas Chuck, que tipo de distintivos? Distintivos de nível 1 ou nível 2, né? No caso na cor cinza ou na cor verde. Só que qual que é o detalhe aqui? Eu já falei isso uma vez aqui, mas vou repetir. Se você atacar mercenário, no caso ceifador, de nível 1 ou nível 2, você só vai poder receber distintivos na cor cinza. Já se você atacar o mercenário no nível 3 ou nível 4, você vai poder receber, além do cinza, você também pode receber um distintivo já na cor verde, tá? Mas não significa que todo ataque que você fizer vai vir distintivo, tanto na cor cinza ou na cor verde. Significa que pode vir uma dessas duas cores, tá? Então não é todo mercenário que vai vir distintivo, mas pode ser que venha, e geralmente vem bastante para vocês. E uma coisa muito interessante também é que vocês façam o ataque de mercenários, principalmente no ceifador, quando vier esse evento que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Que é a Batalha do Carnaval. Por quê? Justamente porque nesse evento vocês vão estar ganhando recompensas em dobro, as principais recompensas, né? Que seriam os fragmentos para fazer os equipamentos e também, nesse caso aqui, os prêmios principais de cada mercenário, no caso do ceifador, os distintivos. E qual que é a questão? Como a recompensa ela é duplicada, durante o evento de Batalha do Carnaval, você vai receber, ao invés de um distintivo, você já recebe dois. Então, se você ganhar, por exemplo, um distintivo verde, você já vai ganhar 2 distintivos verdes, entendeu? Então, vale muito a pena vocês esperarem a Batalha do Carnaval. Mas, Chuck, quando que começa e quando que termina? A Batalha do Carnaval, ela tem 2 dias. Ela acontece sempre na quinta-feira e na sexta-feira, tá? No caso, é semanalmente. Então, dá pra você pegar bastante mercenário, dá pra atacar bastante mercenário toda semana, se você esperar somente esses 2 dias, quinta e sexta. Mas é claro que cada um dos dias vão ter mercenários diferentes, que eu vou falar mais na frente aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, esse é o ceifador. O segundo mercenário aqui é o fantasma, ou a fantasma, né? A mercenária fantasma, ela dá pra gente a pedrinha que é muito conhecida, que é a morganita. Mas Chuck, pra que serve essa morganita? A morganita, ela serve justamente para fazer o conjunto do Rei do Crime, que é esse conjunto que eu tô mostrando para vocês aí agora. No meu caso, o meu conjunto do Rei do Crime, ele já está na cor dourada, tá? Todo o conjunto, e eu utilizo ele demais. Eu utilizo tanto para produção de recursos quanto para treinamento. Então repara aí nos meus sets, ó, que quando eu faço aqui a alteração, ele vai servir para tudo. E gente, faz uma diferença gritante. Caso você não saiba, o conjunto Rei do Crime, ele te dá os buffs individuais de cada peça, mas também ele te dá esses buffs aqui de conjunto, tá vendo? Quando você utiliza 2, 4 ou 6 peças do conjunto ao mesmo tempo. E as principais características desse conjunto são para produção de recursos, né, como vocês estão vendo aqui, e também para treinamento de tropas, que ajuda muito. Então, se você ainda não tem esse conjunto, corre para fazer, ataca a fantasma, e eu já falei para vocês aqui no canal também, ganhou uma pedra, não precisa ficar atacando mais, se você for um jogador novato. É só você fazer o que eu ensino nesse vídeo aí que tá aparecendo na sua tela agora, nesse cardzinho aí, que você vai conseguir multiplicar as suas pedras, os seus diagramas, sem atacar mais nenhum mercenário. Mas é preciso que você tenha pelo menos uma pedrinha, tá bom?
O próximo mercenário aqui é o mercenário da morte, tá? Que para que vai servir esse mercenário? Ele vai dar pra gente a creatina. Mas Chuck, para que serve a creatina? A creatina é um item que você usa para melhorar as suas tropas. Você vai clicar aqui no seu centro de treinamento, né, em cada tropa especificamente, e vai clicar bem aqui, ó, em melhorar tropas. Quando você fizer esse melhoramento, você pode ganhar ataque, defesa, vida ou dano da sua tropa. Mas de novo, isso aqui é aleatório. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas acho que não vai ter como, porque eu não vou ter creatina suficiente. Não vou ter. Só que o que acontece? Quando você fizer o melhoramento, chegar no nível máximo aqui, o que vai acontecer? O jogo vai selecionar aleatoriamente um desses quatro atributos para você, tá? De vida, ataque, defesa ou dano. Vale a pena você investir nisso aqui? Claro que vale a pena. Isso aqui é uma outra fonte de estatística que muita gente desconhece, tá? Então é muito importante também você atacar a morte, no caso, o mercenário da morte. Mas, gente, essa aqui é o último mercenário, na minha opinião, que vocês devem atacar. Principalmente se a sua conta já for um pouco mais evoluída. Por quê? Porque a quantidade de creatina que vocês vão ganhar por cada ataque não é tão alta. Então não vai dar para vocês fazerem tantas coisas. Isso aqui é mais para quem está começando o jogo agora, para quem ainda não está com as tropas bem evoluídas. Aí sim vai fazer uma grande diferença, tá? Então repara que cada mercenário você tem que dar prioridade em um certo momento do jogo. Isso eu já falei várias vezes com vocês. Não fique tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Vai fazer distintivo? Foca no ceifador. Vai pegar a Morganeta? Foca na fantasma. Vai pegar a creatina? Foca na morte. Cada momento tem que ser exclusivo daquele mercenário. Caso contrário, você vai pegar um pouquinho de tudo e no final das contas você não vai ter nada, tá bom? Isso é muito importante. A próxima mercenária aqui, na minha opinião, é uma das mais importantes do jogo, tá? Que é a predadora. Para que serve essa predadora, Chuck? Ela serve basicamente para te dar cartas de comissão. Mas o que de acha é a carta de comissão? A carta de comissão é essa cartinha aqui que você vai utilizar para melhorar os seus equipamentos. Essa cartinha aqui, tá vendo? Então, quando você for fazer o melhoramento dos equipamentos, tanto do poderoso chefão quanto dos equipamentos normais, tá vendo esses numerozinhos aqui em cima? Todos esses números são vindos, né, provindos no caso, justamente dessa carta de comissão. Então, para você melhorar o nível do seu equipamento, você precisa da carta de comissão, tá vendo? Claro que à medida do nível do seu equipamento, do nível que ele estiver já, vai aumentando a quantidade de carta de comissão que você precisa. Por isso que é muito importante você focar, porque essa carta de comissão ela é muito necessária e ela é muito escassa no jogo também. Não são todos os lugares que você consegue, ela é muito difícil de conseguir. Então vai precisar de carta de comissão, foca 100% na predadora, vai te ajudar muito. Para mim essa é a principal mercenária depois das outras que dão pedras específicas, tá bom? Como a fantasma e o próximo que eu vou falar aqui agora, que é o triturador. O triturador é um outro mercenário muito importante também, tá? Que vai dar essa pedrinha que tá aparecendo para você, que é o topázio. Mas, Chuck, para que serve o topázio? Da mesma forma que a Morganita, o topázio ele vai fornecer para você um conjunto especial, que é o conjunto do terrorista. O conjunto do terrorista é um conjunto de ataque, tá? Não é de desenvolvimento, não é de treinamento de tropa, ele é de ataque, que você vai poder utilizar para fazer todo o seu conjunto, se você quiser, mas eu não recomendo a fazer isso, tá? De ataque. As duas únicas peças que eu recomendo vocês a fazerem são essas peças que eu estou mostrando para vocês agora, que é a camisa, né, do terrorista e a calça do terrorista. Por que você fala isso, Chuck? Porque as demais peças, arma principal, arma secundária, acessório e sapato, você consegue fazer equipamentos normais que vão dar mais atributos de ataque do que os do conjunto do terrorista, entendeu? Por isso que a gente geralmente utiliza somente esses dois aqui. Até porque, caso você não saiba, a parte, no caso da camisa, nenhum equipamento normal fornece atributos de ataque. Então a camisa do terrorista ela é obrigatória. Caso você não tenha um conjunto pago, né, de massacre, dominante, senhor da guerra, o conjunto terrorista ele é obrigatório, porque ele não tem nenhuma peça normal que não seja do conjunto que forneça atributos de ataque. Por isso que a gente usa ela obrigatoriamente, tá bom? Isso é um detalhe que às vezes você não sabia e tá sabendo agora, beleza? Então o triturador serve basicamente para isso, topázio. Ah, Chuck, então esses mercenários que você falou e só dão isso? Não, gente.
todos os mercenários vão fornecer diagramas de equipamento, tá? Que são esses diagramas que eu estou mostrando para vocês agora. Vão fornecer XP de líder, vão fornecer também XP de vigilante. Isso é um detalhe importante também. Muitas pessoas me perguntam assim, Chuck, mas qual a diferença da força de rua para o mercenário? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas só para simplificar. A força de rua, ela fornece experiência que já é aplicada diretamente aqui no seu XP, no seu XP acumulado. Já o mercenário não, o mercenário você pode acumular o seu XP, tanto de líder quanto de vigilante. Isso é um detalhe sutil, mas que faz total diferença, principalmente se você for fazer o evento lá do XP de líder. Isso aqui é um detalhe que eu vou falar mais na frente, no próximo vídeo que eu vou gravar, que vai ser especificamente sobre mercenários, forças de rua e também desse carinha aqui que muita gente não faz ou deixou de fazer como eu, que é o pistoleiro, tá? Que o clã coloca e você vai fazendo um ataque na cidade 10 vezes por dia, tá bom? Mas deixa isso para um próximo vídeo. Então vamos continuar. O próximo mercenário aqui é o Tubarão Branco. Muita gente não ataca esse mercenário por não saber para que ele serve, e eu vou tirar essa dúvida sua agora. O Tubarão Branco, ele fornece pra gente o principal item, que é o lingote de prata. Para que serve o lingote de prata, Chuck? Ele serve para fazer o conjunto do Rei da Rua, que é esse conjunto que eu estou mostrando para você. Só que diferentemente do topázio e da morganita, esse lingote de prata ele vai fornecer um conjunto de vigilante. Ele não é um conjunto para você fazer peças para o seu líder principal. Ele serve para fazer conjunto de peças para vigilante. Então geralmente o pessoal não sabe disso e fala, mas cadê o conjunto? Eu não estou achando. Então para você visualizar o conjunto é muito fácil. Basta você clicar em qualquer equipamento e você vai vir bem aqui embaixo, tá vendo? Obter conjunto. Quando você clicar, você vai apertar bem aqui na direita, conjunto de vigilante. E esse conjunto, que é o Rei da Rua, é esse conjunto que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Que fica bem aqui embaixo, tá vendo? Então clicou aqui, aí você vai poder fazer esse conjunto tranquilamente, de graça. Se você não quiser fazer esse conjunto utilizando um lingote de prata, você também pode comprar ele na compra acumulada ou também vindo bem aqui, ó, caso você não saiba. Tá vendo essa aba bem aqui que eu tô mostrando para vocês, ó, debaixo do seu XP, no caso de SVIP? Se você clicar aqui em cima do Paulo, ó, o que vai acontecer? Ó, clica em ir para. Vai acontecer justamente isso daqui, tá vendo? Você pode comprar duas peças do conjunto do Rei da Rua por R$ 27,90, tá? Isso aqui, geralmente ele atualiza a cada uma semana, 3 dias e tudo mais. Então se você quiser comprar de maneira mais barata, ao invés de ficar fazendo manualmente, você pode comprar por aqui, tá? Caso você não saiba, ou também pela compra acumulada, que vem geralmente a cada 2 semanas, também, que é uma forma de você conseguir uma peça dourada já do conjunto do Rei da Rua, tá bom? E o próximo e o último mercenário é o Veneno. Chuck, para que serve o Veneno? O Veneno serve para fornecer basicamente pra gente a pedrinha, né, que chama Jade Negra. Diferente, de novo, da morganita e também do topázio, essa Jade Negra vai fornecer um outro conjunto gratuito de vigilante. E esse conjunto de vigilante, ele é fenomenal, porque ele serve basicamente para melhorar a sua produção de recursos. Ele é um conjunto de desenvolvimento. Então, para você visualizar, da mesma forma, vai lá embaixo, clica aqui, depois clica em conjunto do vigilante e vai estar bem em cima aqui, tá vendo? Conjunto de desenvolvimento. Você pode fazer esse conjunto gratuitamente também, tá? E o que vai acontecer? Quando você conseguir 2 peças desse conjunto da mesma cor, você vai conseguir esse buff aqui em cima, tá vendo? Mas claro, respectivo a cada nível, né? Dependendo da cor que você tiver, vai ser maior o buff. Então vale muito a pena você fazer 2 peças desse conjunto e colocar em 2 vigilantes diferentes. E qual que é a questão? Quando você faz, por exemplo, vamos supor que você faz 4 peças desse conjunto aqui, no caso 4 conjuntos, né? Você pode colocar eles em 4 vigilantes diferentes, e o que vai acontecer? Esse buff aqui, ele é acumulativo, tá? Então quando você fizer os 4 conjuntos diferentes, você vai ter, por exemplo, 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%. Isso de cada um dos conjuntos, entendeu? Então vale muito a pena você focar nesse conjunto aqui de desenvolvimento também, ele é fantástico. E agora vamos falar de como funciona a periodicidade dos mercenários. Muita gente também não sabe disso. Os mercenários, eles não aparecem todos ao mesmo tempo, isso é fato, todo mundo já percebeu isso aqui. Então, como é que você faz para visualizar? Basta você vir lá no centro de eventos, tá? E rolar a tela até no finalzinho. E vai vir bem nesse evento aqui, ó. Ele aparece todo dia, que é o Batalhe com o Mercenário.
Clicando aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer essa tela pra gente. Então você vai clicar bem aqui em cima nesse ponto de exclamação e vai aparecer exatamente essa tela para você. E repara que ele vem todo bem detalhadinho aqui, mostrando os dias que aparecem na semana e também quais mercenários vão aparecer nesses respectivos dias. Então, se você está aí procurando que dia que o triturador aparece, que dia que o veneno aparece, que dia que a morte aparece, gente, é só vocês analisarem aqui, tá bem detalhado para vocês, tá bom? Então fica bem tranquilo, é bem fácil de vocês visualizarem. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E uma última coisa também que eu vou tirar dúvidas para vocês aqui, em relação aos fragmentos dessas arminhas que a gente faz aqui, tá? Os diagramas. Para que serve, por exemplo, Chuck, esse diagrama azul? Esse diagrama azul, ele é para fazer exclusivamente, né, conjuntos de vigilante. Então esse conjunto aqui, esse diagrama azul, você só vai receber em 2 mercenários, que é o tubarão branco e também o veneno. Já esses outros que são meio amarelados, vocês vão conseguir nos outros 5 mercenários, que é o ceifador, fantasma, morte, predadora e o triturador. Então somente 2 mercenários que fornecem diagramas de vigilante. Os demais são diagramas normais para fazer as armas aqui, os equipamentos do seu líder, né, no caso principal, tá bom? Então galera, qualquer dúvida deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!